Olá, gente! Bom dia! Hoje eu vou falar para vocês dessa vibração do mês de março, mês 3 desse nosso calendário. E é uma energia que me representa muito, então eu tô aqui tentando fazer uma síntese de tudo que eu tenho para falar, porque ó, é entusiasmo. Tudo bom com vocês? Então, esse mês de março, a gente tem ao todo 4 portais. A gente tem o evento que começa o ano novo astrológico, que vai se iniciar a partir do dia 20 de março, na véspera de um portal 33, dia 21 de março. E a gente também tem um evento muito interessante, que é o Senhor dos Karmas, que vai acontecer no dia 31 de março. É sempre no final de um trimestre, então vai ser o primeiro portal do Senhor dos Karmas. Gente, o que é portal? Olá, tudo bom, Bibi? Bom dia! Portal, relembrando sempre, é um momento que se abre uma fenda dentro dessas dimensões onde a gente tem a possibilidade de estar mais conectado com o nosso eu superior, com os nossos mentores, nossos guardiões, não só com essas energias que são tão voltadas para o eu, mas também para o coletivo, gente. Então, é muito importante a gente aproveitar essas fendas para a nossa conexão, para essa canalização, né? Voltada sempre para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para o nosso autoconhecimento. Saudade de você, Bibi? Então, quando a gente vai falar, gente, desse número 3, é muito importante a gente pensar nessa... A primeira palavra que vem manifestar esse 3 é a manifestação. O 3 está muito ligado à expressão, é aquilo que se expressa. É uma energia muito ligada à criança, é uma energia muito ligada ao divino, à trindade. É uma energia solar, é uma energia de alegria, de otimismo, mas de expressão. Então, expressa através de uma interação. O 3 é o terceiro número. Ele vem dessa sequência do primeiro número, que é uma energia que a gente falou, né? Bastante aí. Eu falei no mês passado de fevereiro, eu fiz um vídeo falando sobre a energia do 2, mas eu também falei muito desse 1, já que eu não fiz do mês de janeiro. Então, o 1, que é o primeiro número, vai ter essa energia yang masculina do pai, do criador, da letra hebraica Aleph, muito ligado para esse pai, para essa energia de iniciar novos projetos, de plantar novas sementes. O 2 vem para esse aspecto feminino receptivo, muito ligado à intuição, ao receber, à escuta, um mantenedor. Na verdade, dentro dessa união desses dois pontos, dessas duas polaridades, nasce uma terceira manifestação. Nasce esse terceiro ligado a essa consciência vindo desses contrastes. Na hora que a gente fala desse 3, dessa união do 3, a gente pensa no filho. Então, dentro da união de dois opostos, de duas pessoas diferentes, de dois gêneros diferentes, a gente tem ali o terceiro, que dentro da analogia da plantação a gente vai falar é o brotinho, é a criança, é aquilo que vai crescer. O 3, ele tem uma energia ligada ao fermento, ao brilho, à sorte. Aonde você coloca um fermento, vai crescer. Fala do número da atenção, do foco. Aonde a gente coloca foco, aquilo vai expandir. É uma energia de Mercúrio. Dentro da mitologia, Mercúrio, também chamado de Hermes, era aquele... Mas o Mercúrio, ele tinha, né? Dentro da sua condução, dentro das suas interações, ele tinha as asinhas nos pés. Então, Mercúrio é o único que tem acesso aos 3 mundos. Quando a gente fala de 3 mundos dessa trindade, a gente fala da parte física, material e do espírito. Corpo, mente, espírito. A gente fala dos 3 grandes ciclos da vida. Nascimento, vida e morte. Quando a gente fala desse filho, a gente fala das trindades de todas as religiões. Pai, mãe, filho, Pai, Filho, Espírito Santo. Brahma, Vishnu e Shiva. A gente fala de Osíris, Ísis, Horus. Um dos símbolos do 3, desse triângulo, vai ser realmente ligado a essa escadinha, mas que na verdade a gente finaliza triângulos, é um aspecto de criação. Dentro desse aspecto da criação desses triângulos,
a gente tem todas as manifestações na vida. Tudo primeiro começa no mundo das ideias, se manifesta no mundo das ideias. Mercúrio está muito ligado a ar, mas também, como eu sempre falo aqui, né? No mínimo, a gente já tem 2 elementos. Se tudo começa no Uno com 4 elementos, a gente tem uma síntese desses 4 elementos. Só que com proporções diferentes e elas vão dominando. Então, quando a gente pensa em Mercúrio, a gente pensa num planeta ligado a ar, né? Mercúrio, ele vai reger 2 signos do zodíaco. A casa de Gêmeos, o signo de Gêmeos, que é a casa, é a porta para o conhecimento, para a comunicação, para essas interações sociais, fala de pequenas viagens, fala desses aspectos dos vizinhos, dos primos, aquilo com quem você tem ali uma certa socialização, né? Ele vai falar muito de interação social. Essa criança, ela vai manifestar mais as suas ideias. Ela precisa se manifestar de uma forma original e sem filtro. Então é aquele brotinho que se manifesta através da sua espontaneidade. É o primeiro número da arte. Esse 3 vai falar dessa arte criativa, espontânea, sem filtro. Quando a gente olha para esse 3, para esse triângulo, na verdade é ele que vai conseguir formar todas as coisas nesse mundo manifestado. Primeiro nas ideias e depois indo para o 4, para a parte da materialização, cristalização, sólidos. No 3 a gente cria o primeiro aspecto ligado aí à geometria, a gente vai criar o primeiro formato, né? A gente tem ali um triângulo, a gente tem ali uma figura geométrica. Dentro desses triângulos essa escadinha, do 1 que você manifesta e inicia, o 2 o que você mantém, o que você consegue, né, estabilizar, buscar ali uma harmonia, e o 3 que vai manifestar. Então, na hora que a gente pensa num filho, a gente fala assim, a união do pai e da mãe, né? É como se fosse assim, é tudo o que representa o pai e a mãe. Mas não só isso. Ele abre ali uma terceira visão, um terceiro prisma. Ele abre através dessa figura geométrica o terceiro ponto de vista. A verdade nunca é aquilo que é apresentado e aquilo que é recebido, mas aquilo que é manifestado através de nós. Quando a gente pensa na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente fala o Espírito Santo é aquele quem age, mas também as 3 faces desse Criador, desse Pai. Quando a gente pensa nessa parte de Shiva, né, dessa trindade, Brahma, Vishnu e Shiva, o Shiva, ele é considerado aquele que é o renovador ou o destruidor. Quando a gente precisa renovar, reciclar as nossas ideias, o outro símbolo ligado ao 3, ao invés de ser só o triângulo, a gente tem esse símbolo da reciclagem, o triângulo com as setinhas, pedindo que a gente faça renovações. Toda a criação, tudo que é criado, quando a gente pensa em algo que é manifestado, ele deixa para trás um antigo. Ele vem pedir uma criação de algo ou novo ou que a gente reaproveita, mas dando uma nova forma de olhar, uma nova identidade dentro das nossas experiências. Então, quando a gente pensa aí numa figura voltada, né, para Jesus, por exemplo, que ele tem uma representação de Buda, de Krishna, mas também de Jesus e de tantos outros mestres, a gente pensa no Jesus aquele que veio não como só o Salvador, né, não só como o grande filho, mas aquele que conseguiu mudar os nossos conceitos e mudou a história. Muda uma nova forma de se medir a história, a contagem do tempo também. Quando a gente fala em tempo, a gente fala em 9, Cronos, esse número muito ligado ao eremita, à sabedoria. Mas quando a gente olha para esse maduro, nessas 3 fases da vida, de criança, adulto, e aquele que é o maduro, né, aquele que já está ligado aí a uma velhice, mas eu não gosto muito desse termo velhice, eu vou para esse lado da maturidade mesmo, o idoso como maduro. É como se fosse essa fase da consciência, e quando a gente pensa no 9 é 3 vezes o número 3. Esse maduro, esse senhor, esse eremita precisa ser alimentado por algo que é uma fonte de vitalidade, que é o número 3, a criança. Então, entre essa questão do mestre, a gente tem o que vai ser uma fonte, que é o seu próprio discípulo. Aquele que vai, através dos olhares da criança,
o olhar dos copos vazios, como dizia Rubem Alves, aquele que está sempre preparado para aprendiz, para preencher, para conhecer e também para renovar. Por isso que é um dos grandes símbolos de alegria. É quando você percebe que você ainda não conhece tudo, né? Que você ainda tem sempre o que aprender de acordo com as questões da vida. E o aprendizado exige renovação. Então, quando eu escutei a primeira vez como o Espírito Santo é aquele que renova, mas que também destrói, eu olhei isso para um lado negativo e não é. Pra gente avançar em algo, a gente deixa algo para trás, pra gente fazer um novo, a gente está não se desfazendo do antigo, mas dando ali um novo conceito de utilidade. Então esse filho, por mais que seja o resultado, uma síntese dessa soma, outra trindade que a gente tem aí no 3, tese, antítese, que é a antitese, que seria essa polaridade do 1, que é o 2, o questionamento, a gente vai ter a síntese. Tão difícil, gente, também para se ter como o número 3. Então, quando a gente fala dos 3 aspectos de manifestação da energia, tudo que é aspecto trino é igual uma pilha, é uma bateria. Não vai funcionar somente se tiver nesse antagonismo da tese e da antítese, do positivo e do negativo. Existe uma neutralidade. Então, os 3 aspectos que a gente chama na numerologia para uma mesma energia, para uma mesma vibração. O primeiro aspecto a gente chama de positivo, equilibrado ou luz. O segundo aspecto, o mantenedor, e que a gente precisa muito olhar e buscar essa fonte, essa energia, vai ser o aspecto da sombra, do desequilíbrio, ou o que a gente chama de negativo. E o terceiro, e para mim o pior aspecto, que é o bloqueado. É quando essa energia está neutralizada, essas duas forças de igual potência, quanto mais luz, a mesma potência de sombra. Quanto mais sombra, a mesma potência de luz, essas duas energias se chocam. E quando elas se chocam, numa primeira fase vai ser uma neutralidade, bloqueio. Essa energia não está no que a gente chama estar em cima do muro, estar no caminho do meio. Essa energia ela está bloqueada, ela está embaixo do muro. Ela não aparece, né? Quando você faz o exame, aquilo não vibra. Isso não vibra, aquilo não reconhece. Não é reconhecido, está morto. Então, dentro dessa energia, uma energia morta significa que ela não tem mais vida. Não, ela tem a potência da vida, mas vai caber a nós os esforços necessários para que aquela energia saia do buraco. Mas a primeira fase é acreditar naquela energia. E aí, muitas das vezes, se manifesta no que a gente chama, além do fermento, o 3 tem um aspecto do entusiasmo, é o número da espumante. Quando você abre uma espumante, aquela espumante vem de acordo com o nível de tensão, a rolha, você nem acha mais essa rolha, né? Às vezes você tem um desperdício, mas é melhor que saia no desequilíbrio, onde a gente consiga visualizar esse excesso, essa sombra, para a gente conseguir aparar. E aí a gente vai sim para um outro número que o 3 vai estar ligado, que vai ser futuramente o número 6, a segunda manifestação da arte. O belo, a harmonia, muito ligado a uma energia do amor, mas muito ligado às escolhas. Aí a gente vai falar desse número 6, que vai falar de Vênus, Afrodite, mas também aquilo que você consegue de harmonia, um número da real natureza já florescida. O 3 ainda é aquela natureza que tem toda a potência do broto, que vai fazer aquela energia crescer. Então, de positivo dessa energia 3, gente, o que a gente pode esperar? O que vocês estão sentindo desse mês de março? As águas de março, no caso aqui no Brasil, a gente tem isso muito bem definido, né? Esse ano a gente tem falado muito dessas questões da água, da parte da emoção, de como que a gente está trabalhando a emoção manifestada no mundo, no coletivo, mas através das emoções que a gente está experienciando internamente. Isso está tudo numa simbiose. Então, quando a gente olha para o 3 no positivo, ele vai falar de sorte, ele vai falar desse número solar, dessa fonte, dessa alegria, dessa força vital que está se iniciando, dessa grande manifestação. A gente vai falar de coisas que vão crescer, ascendente, entusiasmo, uma energia up. Quando você vê uma pessoa que é up, fulano deu um up aqui nesse ambiente, nessa energia, gosto de estar junto dela, dele. É uma pessoa que tem uma energia capaz de transmutar uma energia do ambiente. Por que a gente fala dessa primeira harmonia?
Por que o 3 é um número da comunicação, da fala, da expressão? Quando a gente vê até na música a união entre dois pontos como uma corda, quando você faz uma tensão ali nessa corda, você consegue gerar o som. Tem uma manifestação de um som. É a primeira arte. Se esse som vai estar, harmônico, vai estar belo ou não, aí você passa depois para um refinamento. Você vai para um outro número desses 6. E qual é a terceira tônica da arte, então? Vai ser justamente esse 9 que eu falei, que é o 3 vezes o 3, né? Vai ser uma arte que, justamente como o 9 está muito ligado a Cronos, a Saturno, é uma arte que está muito ligado a aspectos atemporais. É o clássico, é aquele que fica. Mas para a gente conseguir ter esse clássico, todas as outras possibilidades são vivenciadas e experienciadas antes. A gente fala de otimismo. Esse 3, ele precisa acreditar que algo está sendo formado, está sendo manifestado, que será materializado futuramente para ser algo que venha a melhorar, a expandir. O 3, ele está muito associado a Mercúrio, mas também a gente tem que pensar num aspecto muito de Júpiter, né, que vai levar esse fermentinho a essa expansão. Não à toa que na carta do tarô da Imperatriz, quem rege é Júpiter. Então é manifestado sim, as ideias não são nossas. Muitas das vezes essas ideias, elas vêm através de nós. É por isso que às vezes a gente fala que o 3 ele tem um aspecto muito mediúnico até. Não tem como eu dissociar da espiritualidade. Né? Os grandes médiuns, os grandes poetas, os grandes filósofos, os grandes artistas, eles precisam manifestar, precisam incitar essas musas da criatividade, seja nos aspectos de alegria, como também nos aspectos de tristeza. Em alguns casos pode virar melancolia, aí a gente vai lá para a sombra do 9, mas alegria e tristeza são algo que caminham juntas, dentro dessa produção, dessa criatividade e dessa renovação. Então são as polaridades desse mesmo 3. Mas o princípio na luz vai ser uma questão otimista, vai ser um sorriso, vai ser uma porta. Vai falar dessa interação, então essa interação que a gente tem, vamos olhar para o lado da figura geométrica sim, para criar essa primeira figura, que é o triângulo. Quando a gente pensa num aspecto entre a nossa socialização, são essas questões ligadas a esses amigos, esses vizinhos, os contatinhos, né? A interação através do mundo virtual. Enfim, o 3 ele tem uma grande necessidade de estar em interação. E aí é uma questão que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o 3 é tão parecido com o 5? O 5, que é um aspecto ligado a leão, a autoexpressão, também a comunicação, o chakra laríngeo, né? Que é o 5º chakra, e o 3 está lá no plexo solar. A diferença é que o 5 está muito ligado à autoexpressão. Ele fala de si, ele se mostra, ele se expõe. O 3, ele também pode trabalhar isso, mas a questão dele, na sombra, até pode virar uma presunção. Porque o 3, essa criança precisa de atenção. Mas na fonte, ele precisa manifestar. Ele precisa ser esse canal de ideias que já existem, que já estão nesse mundo, né, das ideias, como diz Platão, mas que precisa ser manifestado. Então, pessoas que têm 3, muitas das vezes são muito intuídas, sim. Muitas das vezes a cabeça é muito é muito nessa busca de racionalidade, muito na busca do pensar, muito na busca do questionar. Inclusive, o questionamento faz parte dessa questão de Gêmeos, né? Inclusive de olhar para os dois lados, de ser ponte entre essa comunicação. Por isso que Mercúrio tinha esse aspecto dos 3 mundos, ele era recebido nos 3 mundos. E aí quando a gente fala de 3 mundos, a gente fala de céu, na terra, o inferno, né? Ele tinha essas questões às vezes ligadas à alegria, mas também à irreverência, de serem mais extrovertidos, né? E às vezes na sombra incitar também toda a sombra da manifestação da comunicação, né, gente? Que às vezes vai para fofoca, às vezes vai para uma intriga, às vezes vai para um disse-me-disse, às vezes vai para aquela questão que é taxado, né, o estereótipo geminiano, né, de 2 faces, e que não é. Na verdade, é uma ponte que abre. O 3, a terceira casa de astrologia, é a casa do pequeno comércio.
Então o comércio ali acontece inicialmente com essa interação do que você tem com o que o outro tem, mas como que você vai saber disso se você não se permitir as pequenas viagens? Se permitir a fala, a troca? Entre o 1 e o 2 acontece o diálogo. E o 3, como essa criança, é aquela energia que vai trabalhar assim, interação. A ação de falar e o ato de receber. Entre agir e receber, entre falar e escutar, a gente vai ter o terceiro, que vai ser a manifestação. Dentro do que eu recebo, dentro do que eu falo, dentro do que eu falo e que depois analiso e recebo, eu vou fazer uma síntese, que vai ser essa manifestação. Aí lembra que eu falei da tese, antítese e essa síntese? Como que o 3 vai manifestar? Sempre em espontaneidade. Como melhor manifestar? Tem que voltar um pouquinho e aprender com o número 2, da paciência, da receptividade, da escuta ativa. E às vezes, quando acontecem questões até de bloqueios do 3, timidez. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu nasci no dia 3, ou nasci no mês 3, ou a síntese do meu ano de nascimento dos 4 dígitos é um 3, e eu não consigo me manifestar. E aí a gente tem que olhar essas causas ligadas a essa manifestação, né? E se a gente fala que o 3 é a criança ela tem uma grande dificuldade de se ver. Justamente por conta desse triângulo. Ela se vê, a princípio, através do olhar dos outros. Primeiramente com o olhar dos seus pais, depois com os seus irmãos, com os seus amigos, com quem vai trabalhar a parte, né, da educação, a escola, o meio social. Então, a criança, antes desse 3, desse brotinho se transformar em grande imperatriz, ela tem que aprender a se ver, a se reconhecer, como uma soma, sim, dessa fonte inicial, mas que ela também possui a sua própria identidade. Ela volta a ser um. Esse filho volta a ser o pai, ou esse filho volta a ser o grande transformador e renovador. Então, a timidez, muitas das vezes, está associada a uma característica que esse 3 tem de preocupação com a imagem, a máscara, a face. É como o outro irá vê-lo, que muitas das vezes faz parte de como ele se vai validar. A validação do 3 se dá através do outro. Então, para um artista, é importante saber o que o seu público fala dele. Para uma criança, é importante saber o que seus pais pensam e consideram dele. E aí a causa, a fonte de muitas coisas, não é, gente? Então, até conseguir ter força para assumir o seu trono de fonte de imperatriz, esse 3, ele tem que passar por todas essas etapas de nascimento, vida e morte, da sua própria identidade também. Então, a cautela que deve se ter com essa questão ligada à comunicação. Ao 3, como está muito associada ao ar, mas a gente quando pensa em ar, até nos elementos do baralho, porque não tem como sair, tá tudo ligado, gente. É o elemento de espadas. A gente quando fala de espadas, a gente fala de intelecto, a gente fala dessa racionalidade, mas a gente também fala dos cortes necessários. Então, por isso essa questão do homem, ele ser senhor do seu silêncio, mas escravo das suas palavras. A língua, ela fere. Como a língua pode fazer, levantar uma pessoa, né? A autoestima de uma pessoa, dar uma esperança para essa pessoa. Não no aspecto de esperança de esperar, mas como um incentivo mesmo, otimismo. Por isso que o 3 é um número solar. Por isso que vem muito essa questão ligada ao que você pode criar e reinventar como aspectos positivos. Se a gente está aqui é para se renovar, sim, melhorando, sim. E toda manifestação, tudo que tem que virar matéria nesse mundo material, ele precisa primeiro ter passado pela manifestação. Então, ao mesmo tempo que tem ideias positivas, terá ideias destrutivas. Tanto para o caminho da luz, como para o caminho da sombra. A gente vai falar dos aspectos imaginativos também ligados a essa criatividade. Existe uma diferença de criação e imaginação. A imaginação, ela meio que trabalha um aspecto ligado ao 3 de ansiedade, de projeção ao futuro. Você imagina a ação. Você já tem uma consciência pré-estabelecida sobre algo e você imagina aquilo acontecendo, que pode ser positivo ou negativo. Já a criação, não. Diz que você está criando algo que aparentemente é algo novo.
foi criativo, foi original, foi espontâneo. Então, a imaginação trabalha de uma forma que pode ser boa para essa criação ou não. Vai depender de outro aspecto ligado ao 3. O 3 é ar, mas também tem o fogo, gente. Já que ele está ligado ao 1, ao pai, essa energia inicial, sabe? Ariana. E quando a gente olha Mercúrio, ele é o planeta mais próximo do Sol desse 1. Então, é algo que está tudo tão interligado. A gente, quando pensa nesse Hermes, nesse Mercúrio, a gente também pensa no Hermes Trismegistus, ou lá em latim Trimegistus, Trimegisto no singular, porque ele significa 3 vezes o grande. Ele é uma figura que, na verdade, não se tem comprovações da sua existência, mas é como se fosse realmente um grande mestre que passou pelo Egito. E Hermes, ele veio ali estabelecer as 7 leis herméticas. Ele fala ali dos princípios, né? Tudo que está escrito na Tábua da Esmeralda. Ele veio como uma figura de 3 vezes o grande, 3 vezes o mestre, 3 vezes o maestro, 3 vezes esse magician. Então é como se ele falasse dessas grandes questões ligadas a tudo que precisa ser manifestado para a sua evolução. A evolução número 7, muito ligada ao 3 mais o 4, né? As ideias exatamente encaixadas, canalizadas no mundo da matéria, nesse mundo 4. Então 3 mais o 4, a gente tem aí uma união perfeita e evolutiva para todas as coisas. Quando a gente vai falar desse 3, desse brilho, dessa sorte, a gente tem que lembrar dessa carta da Imperatriz do Tarô, sim. Quando a gente fala dos aspectos de luz, e eu falando assim de só simplesmente o falar, só simplesmente manifestar, não introduz realmente uma ideia, fica vago. E é por isso que eu acredito em todas essas associações, interações, conexões. E aí o 3 ele vai trabalhando como ele tem que trabalhar, interagindo, associando. Quando a gente olha para a carta do tarô, que é a grande imperatriz, ela tem as asas ligadas a esses aspectos da trindade, né, do divino. Ela tem ali o brilho e a sorte representado por essas estrelas que estão na sua auréola. Quando a gente olha aqui, nesse tarô da lâmina de Oswald Witte, a gente tem ali 9 estrelas. Como um simbolismo também dessa trindade perfeita, dessa trinca ligada à arte, né? 3, o 6 e o 9. Então a gente tem aqui as 9 estrelas. Mas o rosto dela está na frente de possivelmente outras 3 estrelas. Porque aí a gente fecha a nossa mandala, ligada ao círculo perfeito, sim. Que a gente vai ter aí dos 12 signos, dos 12 meses, ou de 360 graus. E dentro desses 360 graus, gente, a gente vai encontrar o número 9, que é o que a gente chama de zero oculto. A nossa mandala do tempo, mas que são de números trinos. O 3, o 6 e o 9. Quando a gente olha, inclusive, no arcano, na mandala astrológica, né, desses 12 signos, a diferença de um signo para o outro é de 30 graus. Assim, né? Como se dentro do próprio signo, inclusive, você tivesse ali 90 graus. E dentro desses 90 graus ali, 30, 60, 90. O 3, o 6 e o 9. Na outra lâmina, que aí é do Waite, essa imperatriz já aparece com as 12 estrelas ligadas a essa constelação, aos 12 signos. E é uma representação aqui muito da mãe natureza. Você tem ali as figuras de Romã, você tem essa consciência, esse 9 com as asas, as mesmas asas que aparecem aqui, sabe? Mas na figura central. O que eu acho interessante é a gente olhar esse 3 nesse aspecto do fermento, da prosperidade. O 3 é um número que onde ele chega, ele faz crescer. Por isso que é chamado de número de fermento. Aonde a criança chega, ela pode trazer vida, traz renovação. É um novo início, né? É uma forma de continuidade, mas ao mesmo tempo que levando aquilo que ela pega de material, pega de genética nessa vida, mas aquilo que ela traz de bagagem, o quê? Espiritual. Esse 3, ele vai falar desse brilho, dessa sorte, porque em alguns momentos da vida, quem nasceu dia 3, gente? Dia 12, dia 21, dia 30, de qualquer mês,
vai ter esse número psíquico 3. A forma como processa as informações, o mindset, sabe? Como ela recebe, como ela vai agir ali numa primeira instância. O dia de nascimento é tão importante porque ele fala de uma convocação. Ele fala ali da vocação, do seu chamado a ser nessa vida. Na parábola dos talentos, né, para quem vem dessa parte cristã ou kardecista, no Evangelho a gente vê isso, né? Assim, na parábola dos talentos é falado muito daquilo que você recebe, que você tem que semear. É o seu talento, dado, né, pelo divino, convocado pelo divino. Esse é o dia de nascimento que cada um de nós tem. E honrar esse talento, sabe? Vocação, vocare, chamado. É o seu chamado a ser nessa vida, o seu eu sou nessa vida. Então, quando a gente olha o que a gente ganha, esse 3 é maravilhoso. Podem reparar quem nasceu dia 3, dia 6 ou dia 9, que tem questões ligadas à arte. Se não se permitiu fazer isso, vai entrar lá numa das questões ligadas do bloqueio. Por timidez, por desleixo, por valorizar demasiadamente a crítica, o que o outro vai pensar dela, dele, enfim. E isso faz com que aquela energia fique bloqueada, mas que precisa ser desenvolvida. É uma convocação a ser. É uma convocação a manifestar. É uma convocação a ser positivo, a incitar outras pessoas a terem um upgrade, sabe? Então, quando a gente olha esse 3 nesse número da escadinha, desse crescimento, desse brotinho que vai crescer, a gente pensa nesses degraus. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Quando a gente fala nesses 3 grandes ciclos de vida, dentro da nossa data de nascimento, a gente tem isso muito dividido, muito dado pelo divino. Então, se o dia vai falar das nossas vocações, desse talento que é dado pelo divino a cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento, ele vai falar da nossa parte física e material. É como a gente recebe essas ideias, processa e age. Por isso que é interação. A manifestação através das ações. É como você manifesta a sua energia na vida. E aí, o dia do nosso nascimento, gente, vai falar muito do nosso segundo grande ciclo de vida, que é o que a gente chama de ciclo produtivo. É quando você reconhece tudo aquilo que você foi absorvendo da sua criação, das pessoas, e você vai buscando a real identidade. É o nosso adultecer. E aí tem um cálculo que a gente faz na numerologia, quando que a gente começa esse adultecer. Tem pessoas, de acordo com o seu destino, com a sua jornada, que começam esse adultecer muito mais cedo do que outras. E tem outras que vão começar realmente muito depois. Então, dia de nascimento, vocação. O mês de nascimento está ligado à nossa parte emocional. Seria o elemento de copas, né? É algo muito ligado às nossas emoções, aquilo que vai formar o nosso caráter, é aquilo que a gente vai absorvendo no nosso entorno. Então, quem nasce no mês 3 ou quem nasce no mês 12 vai ter essa energia ligado ao primeiro grande ciclo de vida. Ainda não é a sua identidade, mas aquilo faz parte das suas emoções, é aquilo que faz com que as emoções instiguem uma ação futura, que vai ser o que ele vai produzir. Então, primeiro ciclo formativo, mês de nascimento. Segundo ciclo produtivo, dia de nascimento. A nossa convocação, o nosso eu sou. E o terceiro grande ciclo de vida vai ser o resultado da síntese dos nossos 4 dígitos no ano de nascimento. Vai estar ligado à nossa parte espiritual. O espírito, essa parte espiritual, precisa dessas 3 etapas para serem trabalhadas anteriormente. E aí é o que a gente chama do ciclo da colheita. É o que a gente vai colher de tudo aquilo que a gente absorveu, formou e produziu. Que trabalhou. Né? Então, assim, dentro dos naipes, as pessoas sempre falam no baralho o que seria a parte espiritual. É uma coisa ainda muito voltado a essa parte da colheita de paus, sabe? Da real vontade. Então, às vezes você vai encontrar na sua colheita uma parte espiritual, os ouros, mas a gente trabalha com esse fogo sagrado ligado a paus, a nossa real vontade com letra maiúscula. Mas quão é importante a gente ter consciência desses 3 grandes ciclos: nascimento, vida e morte, formação, produção, colheita. Dentro da causa e do efeito a gente tem a lei. E o que vai regendo essa lei? Sempre a lei é evolutiva.
né? Então, dentro dessa parte da imaginação, gente, vai estar muito relacionado aqui nessa lâmina da Imperatriz. A parte imaginativa está nos pés da Imperatriz. Muito cuidado com o que a gente imagina, porque dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, dentro desse vai-u, a gente pode transformar toda a nossa realidade. A Imperatriz, o 3 é um grande número de cocriação. E aí vem aquela frase, o Samir Abud fala muito isso, assim, a vida não se manifesta para você, ela se manifesta de você. Então entra esse 3 aqui como a grande fonte da nossa realidade. Tudo aquilo que a gente cria no plano mental, o universo é mental, o mentalismo, né? Caibalion já entra aí também, mas que a gente tem que vigiar a nossa parte imaginativa, as nossas emoções, mas nunca repreendê-las, porque senão a gente não consegue fazer essa movimentação, não consegue ter os movimentos da vida, as reciclagens da vida. E toda a vida começa nessa água, gente. E aí eu vou para uma coisa agora aqui muito mais profunda, que eu espero não confundir vocês, se não é que vocês já estão confusos. Hoje eu estava relendo, né, um livro que eu gosto muito, mas que tem que ser degustado, que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele vai falar muito desse diálogo, desse conflito, dessa crise, dessa tensão interna entre esses opostos, né? É um diálogo, ó, polaridade, olha esse 1 e o 2, olha esse conflito que às vezes acontece quando não se tem um bom diálogo, né? Entre o 1 e o 2, entra ali Krishna e Arjuna, entra ali o mestre e o discípulo, entra ali o mentor, o guia e quem conduz, né, a jornada. E na verdade esse conflito era interno. É uma guerra que acontece de acordo com a família ali na analogia que é falar do Bhagavad Gita, mas entre essa guerra daquilo que ele tem dentro dele. E as nossas grandes guerras às vezes acontecem na nossa família, dentro desse pequeno núcleo, né? E que vai exigir de nós um posicionamento. E quando ele vai falar do A1, ele tem uma parte que ele vai citando e que ele fala assim, o A como ligado a uma energia muito masculina do pai, do criador, que na letra hebraica a gente chama como Aleph, né? A primeira letra que origina tudo. E aí quando eu falar assim 1, 2, 3, agora a gente já vai para uma segunda etapa que vai falar do 3, do 6 e do 9, né? A grande arte da vida. Então quando você pega esse A, é como se fosse 3 vezes o número 1. O aspecto trino ligado a esse número 1. É o 3 ali, é o filho da representatividade desse grande pai. O 2 já vai ser um aspecto mais ligado ao mantenedor, o salvador, mas também essa energia, a letra U, que na letra hebraica a gente chama de Vav, é a letra do amor, é a letra das escolhas, dos enamorados, da natureza, mas cujo símbolo é gancho. E às vezes a gente não pensa assim, logo o símbolo do amor, o gancho. O gancho às vezes pode... O que é um gancho, né? Ele fisga os peixes, né? Muito ligado às analogias aí judaicas e cristãs também. Dentro dessas águas. E esse gancho você pode fisgar, você pode se sacrificar inclusive. Você pode suspender, salvar alguém. Mas que é necessário você o quê? Trabalhar um conceito do 6 que na sombra às vezes acontece, que é do apego. Então o momento certo desse gancho desapegar-se, deixar, abrir essa barriguinha que coloca tudo no seu útero para gestar, para nutrir, para zelar, para cuidar e deixar ir. E assim a gente percebe a natureza, né? O aspecto Vav, do amor, de cultivar, né? O grande florista, né? Cultivar, nutrir, mas também deixar ir, devolver à natureza, vender, um grande florista. Imagina se ele tivesse apego às suas flores, ao seu bonsai, às suas criações. Imagina se a natureza não permitisse que se trabalhasse justamente nessa harmonia de todos, né? Do servir aí, de cada um sabendo a sua posição. Um dos aspectos ligado ao M, aí a gente vai fechar o A1, o M vai ser esse aspecto ligado à morte, a renovação, destruidor, mas também é uma síntese desse poder maestral de toda a criação. É aquilo que fica no tempo. Quando a gente olha a letra M, nas letras hebraicas é Mem, e Mem tem um símbolo da água, mas também é
vale, né, o 4 ao 40, mas equivale à 13ª carta do tarô, a 13ª letra hebraica. E quando a gente olha, é a morte, o número 13. E aí a gente tem o 1, entre o trajeto de 1 e o 3, a gente tem o nascimento, a vida e a morte. E mesmo como morte, como esse 40, ela vai falar dessas questões ligadas às 3 manifestações que a gente precisa trabalhar. E para isso a gente não pode ter o apego, porque aí não há evolução, né? É o de receber, o de aceitar, o de entregar e no todo confiar, né? É uma questão muito ligada a isso. E aí vem, gente, como esse 3 vindo de um filho. Perceberam que o 13 é 1 e o 3, o nascimento e a morte, o início e a renovação? Sempre nas águas, né? Das águas a gente nasce, das águas a gente retorna. A morte também se dá na morte. Quando a gente fala dessa água maior, dessa morte, no nascimento a gente pensa logo na primeira água, que é a placenta, né? Na morte a gente volta para a morte, vem muito essas questões ligadas às profundidades dessas emoções, a morte desse apego, desse mundo físico da matéria. A gente pensa no mar, a gente pensa nos oceanos, a gente pensa na Calunga Grande. Então ali é um grande cemitério dessas questões dos esqueletos, das emoções. O esqueleto está muito ligado à morte, o ceifador, mas como algo que se sustenta na perda da matéria, a matéria daquilo que vai embora, né? Isso aqui vai embora, a beleza vai embora. Mas o que permanece? Qual é o seu real esqueleto? O que está ligado a esse pó, a esse osso, a esse grande fertilizante, né? Essa casca do ovo? Então, esse cálcio, ele está muito mais relacionado a essas cinzas, que é um esqueleto que vai sustentar o nosso grande grau evolutivo, essa busca pelo espiritual, né? Hoje esse 3 tá meio esquisito, né, gente? Hoje eu tô aqui me inspirada. E aí eu vou lembrar de uma citação desse filho, de Khalil Gibran, que ele vai falar: vossos filhos não são vossos filhos. Eles são os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Então, quando a gente pensar em a gente como fruto, a gente como filho, a gente tem que pensar e honrar esses pais na matéria que a gente tem. Mas a gente não pode esquecer daquilo que a gente traz de origem espiritual. Então, a vida vai fazer dentro desse degrau dos 3 níveis que a gente sobe, o primeiro, o segundo e o terceiro. O 3, quando a gente fala assim, ficou em terceiro lugar, ele vai ficar feliz pra caramba. Foi uma questão de superação, onde ele sabe que o caminho ali é de sair do 3 e ir pro 1, voltar a esse 1. Enquanto que muitas das vezes as pessoas de segundo lugar já não ficam tão felizes, né? É aquela coisa assim, eu tava tão próximo de ser 1, mas eu tô 2. E o 3 tá lá felizão. E ao mesmo tempo de você considerar 3, 2, 1. Esse passo mesmo. Eu subi, eu tô agora no nível 3. É como se fosse o inverso. Você sobe. Você vê que ali, como você é 3, você tem toda a possibilidade agora de manifestar muito mais coisas do que no primeiro nível. Então é tudo como a gente encara essa perspectiva. O 3, ele vai falar do prisma. É aquilo que vai se abrir depois para formar todas as cores. São 3 cores primárias. E aí a gente volta para esse filho. Se o 1 é um aspecto ligado ao vermelho, a energia original do sangue, daquilo que dá garra, da gana da vida, o 2 é o laranja, o 3 é o amarelo. Caramba, mas para eu conseguir, na verdade, o laranja, o número 2, eu precisava da síntese do 1 e do 3, do vermelho e do amarelo. A harmonia estava ali no 2. Então a gente para num papo mais filosófico e fala: os desejos da vida por si mesmo. Aquele 3 já tinha que existir, já estava numa projeção de existir. Ele vai existir para depois trazer também harmonia, renovação para aqueles que lhe formou. Então, sempre, gente, num aspecto evolutivo, o fruto sempre vai ser o melhor. Sempre vai levar junto com ele toda a evolução dos que vieram antes. Então, é um aspecto para a gente olhar de renovação como positivo, assim. Crenças limitantes de lealdade, inclusive, é confundida com essa questão de honra. Eu devo honrar os meus pais. Na constelação é muito visto isso, né? E aí a gente traduz isso como repetir.
os sucessos e fracassos desses pais. E na verdade, quando você vem a destruir, é justamente esses padrões limitantes, fazendo do seu jeito, na sua identidade, da sua forma de agir. Então esse 3 renova e leva consigo todos os demais que vieram antes deles. Então é importante a gente pensar nisso também. Outro arquétipo ligado ao 3, no tarô dos orixás, a gente tem o 3 como o Iemanjá, a grande mãe. Em vários tarôs, nesse aqui também mostra pouquinho. Tem uns que mostram mais acentuado, que é como se estivessem grávidas, sabe? Fala dessa fertilidade. Aqui fala de vários romãs, aqui fala do trigo. Então é sempre, mas se você olhar, ela está sentada em cima de um poço, a fonte, o núcleo. É aquilo que traz uma energia vital, que vai impulsionar o crescimento dos demais. Aqui a gente está falando de sol, a gente está falando de lua, da manifestação depois desses opostos. Aqui a gente está, nesse tarô, ela está com esse escudo, que tem essa grande, né, o símbolo da consciência com asas. Até visto no Harry Potter isso também, né? É aquilo que incita, a ideia que você planta e que vai germinar. Essa é a grande questão. Às vezes você não vai plantar semente. A sua semente está no mundo das ideias. Uma vez plantada uma semente, aquilo pode germinar. E você construir todas as grandes questões, né? Outra observação ligada aqui a essa imperatriz. Essa mesma questão de renovação a gente tem aqui nessa águia, nessa fênix, nessa manifestação trina e também na flor de lis. Quando a gente olha os lírios, no caso, ou a simbologia da flor de lis, essa flor de lis representa essa trindade do nascimento, vida e morte. Ok? Então, o quão importante que a gente honrar esse 3, buscar esse 3 dentro da gente. Na parte da sombra, o que esse 3 vai trazer? Se ele é um número da atenção, do foco, daquilo que faz crescer, ele vai trazer desatenção, perda de foco. A cabeça tem tantas ideias que a gente não consegue fazer a síntese. Eu entendo bem. Pessimismo pode acontecer. Ao invés da esperança, o pessimista. Ao invés da alegria, a tristeza. E aí tem uma citação de Gibran também que eu sempre falo. Vossa alegria é a tristeza desmascarada. E do mesmo poço de onde surge o vosso riso, esteve muitas vezes cheio de vossas lágrimas. Quanto mais a tristeza escava o vosso ser, mais alegria ele pode conter. Mas eu vos digo, elas são inseparáveis. Somente quando estás vazio, estás parado, equilibrado. Então, quem tem essa energia do 3 vai visitar esses mundos de alegria e tristeza, sim. Só que para um 3, gente, vai diferente da melancolia, porque ele só escava o poço. Essa escavação é necessária para ele ter profundidade, para ele encontrar o conceito de empatia, de entender a dor do outro, de dar o estímulo. Como é que ele vai dar uma esperança se ele não passou por momentos de dor? Então, grandes pessoas, na verdade, tiveram que trabalhar com essa busca do aprofundamento, que muitos julgam pequenez e não é. É profundidade. É garra, é força, é vontade. A dor também faz crescer. E essa tristeza, pro 3, ela não é permanente, ela é rápida. Ela é só para o momento certeiro para ela conseguir escavar e ter. Mas quando ela muda a frequência, quando ela muda a música, qual é como estatar e virar essa chavinha? Música e interações sociais. Buscar as interações sociais. Buscar sorrir. A criança não se vê. Quando você sorri, o outro sorri. E ela recebe esse sorriso e aquilo faz transmutar. Então, como que você vai ensinar uma pessoa a dançar se ela não se permitir dançar? E vai dançar, a criança dança de qualquer jeito. Depois o 6, na sua fase, né, de refinamento estética, vai dando a educação, que às vezes pode ser positiva e às vezes castradora, né? Vai ser muito sem respeitar ainda os aspectos da originalidade daquele 3. Então é isso que também a gente tem que observar, né? Então, a criança na sombra, ela faz birra, ela bate o pé, ela pode gastar muito, porque ela gasta na euforia e não é só o entusiasmo. Então, esse 3, uma vez que ele saia daquele poço lá, ele sai alegrinho. Lembra do número da espumante que eu falei no começo? Então, ele sai alegrinho. E muitas das vezes pode ter o desperdício.
E aí, nesse desperdício, que a gente pensa que não tem muito ar e vem de água também, é uma forma de autossabotagem. É uma forma de não conseguir construir, virar esse número 4 da materialização, que é o número que a gente vê depois do 3, que fala de regras, fala de planejamento, fala de disciplina. Então, esse 3 gasta muito. Quem tem muito 3, quem tem muito ar, acaba tendo um custo de vida de gastar. Por quê? Às vezes gasta na euforia, às vezes compra uma coisa na empolgação, às vezes trabalha esse conceito da generosidade da imperatriz, de gostar de ter a fartura, de receber pessoas, de interagir pessoas, de dar presentes. Então precisa ter um foco, uma disciplina em relação a isso, né? De ser avoada. Eu falo avoada, gente, porque eu tô falando da imperatriz, mas é válido para qualquer um, tá? Então pode se machucar bastante, bater nas coisas. Por quê? Até tem um aspecto ligado ao 3, o arquétipo animal do 3, o principal é a borboleta. Passa pelas 3 fases, né? De lagarta, de ficar no casulo e depois de virar a borboleta. Mas também essas metamorfoses da vida. Pensar no 3 é pensar em metamorfoses, ok? Então, dentro dessas metamorfoses, a borboleta, ela representa o belo, representa as transformações da vida. Inclusive, é o significado do meu nome, Vanessa, como lindas borboletas. E eu sou toda 3, gente. Então, assim, toda não. Mas eu tenho esse 3 2 vezes, né? Na minha alma e no meu dia de nascimento, um 30. Então, já é um excesso que eu tenho que estar tentando segurar essa borboleta. Porque senão, o que acontece? Não fecha os triângulos. Eu começo uma conversa e às vezes eu posso não finalizar o que eu me propus, o objetivo inicial dela. Se a gente fala de gêmeos, isso acontece, às vezes várias pessoas falando ao mesmo tempo e indo para o quê? Uma superficialidade. A borboleta acaba sendo, né, uma representação desse aéreo, ela fica pouquinho tempo em cada flor, ela vai ali, faz e já está em outra, ela vai borboleteando, né, o que a gente chama. Né? Então, assim, a gente tem que vigiar isso, é o belo, mas ela vive ali um estado de euforia porque ela passou tanto tempo antes de chegar aquilo dali. Antes de começar a voar, ela mudou todos os seus aspectos, desde nutrição a tudo, né? Ela se rastejava e agora ela voa. Ela comia plantas de uma forma até exagerada e agora ela só busca o néctar da vida, né? Ela vai fazer ali a polinização também, então é algo da gente olhar uma série de coisas, sem contar os enamorados, né? Porque é justamente o 3 que vai ser fonte desse amor, das escolhas, dessa beleza, dessa harmonia. Depois, gente, quando a gente pensa nesse 3, é importante a gente finalizar, é assim, dentro, é uma analogia muito do vôlei, né? O 3, ele tem essa ansiedade de querer finalizar os seus triângulos, tem uma pressa. É como se ele já olhasse o conceito do triângulo como recebe, levanta e corta. Né? Se é um número ímpar, se não fizerem, ele pode fazer as coisas totalmente sozinho. Então é algo que às vezes ele tem que se voltar um pouquinho para esse receber do 2 e conseguir a colaboração também do 2. Por isso que as interações devem ser produtivas, não só para si, é um número ímpar, mas trabalhando sem esquecer do número 2 que veio anteriormente. É um número que vai trabalhar esse conceito, né, matemático, dele ser o resultado da soma dos seus anteriores. Então, por isso aí, né, da gente não esquecer. Por isso que o 3 não deve esquecer dos anteriores. Ele é o resultado dessa soma, sim, mas ele é o que vai criar todas as demais coisas. Tudo vai ser de manifestações trinas, né? Fofoca, já falei, exibicionismo, presunção, tagarelice, superficialidade, né? Mas são coisas que a gente precisa vigiar. Nesse mês de março, essas fofocas. Nesse mês de março, essa parte imaginativa, como a gente falou aqui. O importante para um 3, dentro desse recebe, levanta e corta, que a gente fala, né, do vôlei, é quando ele expressa uma ideia, o mais importante não é ele falar por falar, é o que vai ficar no outro e o que o outro lhe dará de retorno. Quer ver matar um 3? É manifestar e não ter um retorno, não ter, né, essa troca. Por isso que são pequenas, é a casa do pequeno comércio, porque vem dessas trocas. O novo só nascerá se houver troca, se houver interação entre os anteriores. Interação entre as pessoas. Então, quando a gente pensa no 7 como número da inteligência,
como um número da evolução, como um número do professor. Não existirá renovação se não houver essa volta para o número 3 das interações. É por isso que, não a maioria, né? Porque não existe esse conceito da maioria, mas é por isso que os vovôs se alimentam tanto, os maduros, os mestres, os sábios, daquele início, do olhar da criança. Por isso que às vezes uma pessoa não se permite ser um pai afetuoso, e quando ele é avô, ele se torna. Porque ele tem, através do neto, daquela criança, uma forma dele se reciclar, dele se renovar, dele se permitir criar uma nova versão. E assim acontece na vida, todas as inovações, né? Bloqueio desse número 3, o bloqueio para falar em público, a timidez por questões ligadas a esse medo da crítica. Aí entra essa parte do desleixo, né? Lembra que eu falei que o 3 é avoado? Então, desleixo, eu não quero criar, eu não quero renovar, eu não quero, entra na apatia. Então, a gente não reconhece esse número apático como o número 3, e muitas das vezes ele vai estar. E o mau humor, que também não faz parte do 3. E às vezes a gente reconhece o mau humor. Ele está sendo tudo, ele pode estar sendo a sombra do 1, ele pode estar sendo a sombra do 2, mas não como o número 3 de alegria ou tristeza, né? E que a gente viu como muito positivo. Tem outros arquétipos ligados ao 3, gente, que é o papagaio, né? Essa questão de falar bastante. Essa questão, às vezes, de falar uma coisa nova, mas entra aí no conceito muito do repetitivo, né? Então aí vai para uma superficialidade, mas é alegria, às vezes falar alto, ou né? Essa questão de mostrar-se, chamar a atenção. A criança precisa da atenção. Para quê? Para comunicar. E um outro animal, que aí dentro dessas manifestações trinas, eu elejo, então, 3 arquétipos. Então, a gente tem a borboleta, a gente tem o papagaio, ou as araras, ou, né, as calopsitas, enfim, aqui se permitem manifestar através de uma arte vocal. Mas a arte, gente, a gente manifesta, a gente expressa não só pela voz, não, né? Tem a voz pode ser manifestada através do que você fala, das palestras, do canto, das poesias, da música, mas também você expressa através do corpo, através dos ritmos, através da dança, através da pintura, através do artesanato. E sobre o artesanato aí, eu lembro desse arquétipo do 3, que para mim também é o lado que seria mais sombra, mas que tão positivo, que é também as aranhas, né? E as grandes tecelãs da vida. Quando a gente olha as aranhas, elas tecem muito, né? São obras de arte realmente. E veio para... Aí a gente vai na mitologia lá de Aracne, e quem era Aracne, né? E que virou a grande tecelã. E a gente lembra muito do arquétipo, o arcano do pendurado, desse 12, desse que fica, né, de revirado do avesso e que precisa se reinventar quando tem ali as suas habilidades, que seriam as mãos amarradas. Então a aranha, ela não tece através das mãos, né? Ela teve que se reinventar também e conseguir tecer todas as questões da vida, né? A gente vê ali as 3 ordens, né, de arcanjos. A gente vê dentro desse 3 os 3 reis magos. A gente vê dentro desses 3... Antigamente era considerada 3 fases da lua, né? A lua nova, a lua crescente e a lua cheia. Porque justamente a 4ª fase, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante, né? Então, como crescente, que está crescendo, daria o aspecto desse 1, a cheia já é o ápice, e depois ela mingua, já é o terceiro, né? Um triângulo. E a lua nova, a lua não aparecer, não era considerada como fase. E aí depois, quando entra aí o patriarcado, quando entra aí esse imperador, quando entra ali as 4 fases, isso é adotado e ele é bem positivo, né? Então, gente, quais serão os 3 portais desse mês para a gente poder trabalhar essa energia das interações? Permitam-se fazer interação, permita-se agir, permita-se sair do casulo, permita-se sair desse número 2, né, de raiz que fica embaixo da terra. Tenho trabalhado muito isso também, mas permita-se escutar, interagir, para que algo novo seja criado, né? E nesses portais que se abrem, a gente teve 4 nesse mês de março. Teve um portal de lua crescente no portal 33, 3 de março. O portal é sempre dado, gente, nessa repetição, nessa duplinha de números que se repetem. E isso acontece no nosso dia, né? Quando você olha aí nos minutos,
Por exemplo, não sei que horas são agora, mas são exatamente, pelo meu relógio aqui, 12 horas. Um aspecto trino, um aspecto ligado a esse pendurado. O 12, quando chegar a 12:12, vai abrir um portal. E isso acontece também, né? Dura ali 1 minutinho, mas nos dá alguma informação, né? Para quem estiver conectado através dos números. Se você fizer uma pergunta ao universo e aparecer uma hora repetida, aquilo tem um simbolismo que vai estar muito representado com o que você reconhece, né? Daquele simbolismo. Ele é muito pessoal, mas sempre vai falar. E o 12 fala de crescimento. A gente está agora numa hora de crescimento. A gente está numa hora ligado a essa casa de peixes que fala de espiritualidade. O 12 também é um 00. Né? Então, dentro desse relógio, a gente tem ali os quadrantes, mais do 12, né, que é o 00, 3, 6, 9 e o 12. Então, assim, sempre ligado a números trinos de toda a manifestação. Então, a gente tem outro portal, dia 12 de março, aí entra esse 12, 1 mais 2 é o 3, aí um portal 3 vindo desse indireto do 12, né, que vai ser em lua cheia. Então, lua cheia vai falar muito desse ápice, vai falar muito desse transbordo, vai falar muito dessa possibilidade de ação maior. Então, é muito bom você estar se conectando com o seu sagrado, com os seus mentores, com os seus guardiões e colocando do que você quer de colocar de fermentinho para aquilo crescer e virar ápice. Fazer realmente os seus desejos, começando pela gratidão e buscando se conectar. O que você quer fazer crescer? Qual a energia que você quer fazer transbordar? Na verdade, né? A lua cheia, ela vai falar de mostrar aquilo que estava oculto. É te dar clareza em relação, né? Ela vai refletir uma luz do sol. Então, que aquilo te dê clareza para você abrir os seus caminhos, para você direcionar os seus intuitos, né? Intentos. Então, é uma fase muito boa para a gente buscar esse ápice, para a gente transbordar e, ao mesmo tempo, equilibrar a emoção. Né? A lua cheia, ela mostra aquilo que a gente tem de mais instintivo, de mais animal. Então, que a gente consiga colher esse lado e fazer o que é necessário. Aproveitar, sim, as inspirações, aproveitar, sim, as intuições, a arte. Manifestar isso de uma forma maior, mas depois fazendo as aparas. E aí que vem, esse mês a gente não tem lua minguante, gente. A gente vai ter um outro portal de lua nova, dia 21 de março, que eu achei maravilhoso, porque justamente na noite anterior, no dia 20, a gente entra no ano novo astrológico, que é quando, pela astrologia, se começa o ano. Por quê? O Sol entra no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Então, a gente sai de Peixes, do 12, para ir para Áries, que é 1. Então, nessa lua nova, esse portalzão vindo de um 21, fala da carta do mundo, fala daquilo que a gente precisa honrar de parcerias, sim, que a gente teve na nossa jornada, mas o que a gente tem que ter ainda de consagração, de celebração é coroamento. É Vênus, dentro da carta do mundo, ela vence os 4 elementos, as 4 esfinges, e ela é coroada no final da sua jornada, porque o tarô são 22 arcanos maiores, 21 é o último. O 22 seria como se fosse o último e o início, a carta 0, que é a carta do louco, o construtor do mundo, na verdade, né? Então, o 21 é como se fosse esse período que você ganha a jornada. Você é coroada com a coroa de louros, né? Representando isso. E significa que a jornada não foi fácil. Para você ter um bom coroamento, para você ter, né, vencido aí essa saga do herói, sua jornada não é fácil. Né? O cão que protege ali o portão do inferno, ele tinha 3 cabeças, né, gente? Então, esse trino mostra pra gente essa jornada. Né? A gente tem vários simbolismos ligados a essa parte trina, de potencialidades e desafios. Então, nesse portal do dia 21 em lua nova, é você celebrar as suas vitórias e, ao mesmo tempo, você colocar novas vitórias ainda, projetando seus novos caminhos. Então, é um momento, sim, de você já se ver. Olha, trabalhando a cocriação, já se vê vencedor, já se vê vencedora. O que você espera, quais serão os louros da sua jornada, né? E aí pedir não só para si, mas lembrar o 21 já como ele honra a parceria, ele inicia com o receber, com esse 2, com essa intuição, mas com essas parcerias. Lembrar também de pedir pelo coletivo, lembrar também de pedir pelas pessoas que você gosta. Às vezes as pessoas até que você não tem afinidade,
porque se passaram pelo seu caminho, te deixaram um aprendizado, foram pontes, foram muros para você superar. Então também devem ser celebrados, né? Então o 21 eu acho fantástico, eu acho que vem do meu número de alma, o 3 de 21. Então a gente tem que aprender com essa carta do mundo, sim, que a jornada não é fácil, mas que a gente tem e terá. O herói, ele consegue todas as ferramentas durante o período em que ele percorre a sua jornada, através dos outros, através do que ele se permite receber e colaborar. Então a gente não vence sozinho. Então é um portal maravilhoso para você, né, mentalizar, co-criar essas vitórias e não esquecer dos demais. E o último portal em lua crescente, dia 30 de março. Aí é um portal que vem com esse 30, esse 3 potencializado. Se é em lua crescente, é aquilo que você quer que cresça também, gente. É aquilo que você quer que te instigue. E aí vai falar realmente assim de todas as possibilidades, que você não precisa ter medo de pedir de positivo, se você não está fazendo mal a ninguém. Esse é o filtro do nosso crescimento, esse é o filtro da nossa manifestação. Sempre, e até o filtro da fofoca, sabe? O que eu vou manifestar, o que eu vou falar, vai ser fermento? Vai ser crescimento para a imagem de alguém ou sobre minha própria imagem? Se não for de crescimento, eu não manifesto. Porque lembra, as ideias não são suas, elas vêm por você. Então às vezes a gente não entende o que aquela ideia está sendo, né? Qual o propósito daquela ideia? O divino que está arquitetando, a gente não sabe. Mas o filtro eu vou prejudicar alguém, eu vou denegrir a imagem de alguém, então eu não manifesto. E é isso que dentro do conhecimento, até da mediunidade, a gente vai aprendendo. Às vezes a gente já quer entender. A gente não está só no começo, está só no brotinho, a gente não vai entender. Mas quais são as ideologias, quais são os propósitos? Aí talvez a gente entenda. No meio do caminho a gente recicla se for necessário. A gente ressignifica, que é uma questão que o 12 trabalha muito. E no 3, o que a gente só tem que tomar cuidado nesse 30? Cuidado com a euforia, cuidado com o entusiasmo demasiado, onde pode gerar o desperdício. Lembra aquela espumante que sai? É como se não fosse sobrar nenhuma para você degustar. Aí também não dá, né? Mas se permita pensar, qual seria o transbordo? Às vezes a gente tem medo desse transbordo, né? Ele pode ser a morte. Ele é o momento mais esperado. Mas se a gente está ali planejando, se são os nossos desejos, que eles se tornem aparentes, para a gente conseguir degustar um pouquinho, né, desse crescimento. E por último, gente, no dia seguinte tem o ritual do Senhor dos Karmas, que abre aí, né, como se fosse um grande conselho que é feito de uma forma muito kármica. E aí é um momento de você colocar no papel. Eu fiz um vídeo falando sobre os portais do Senhor do Karma. Eu fiz ano passado, mas que tá na minha feed, tá aqui embaixo no histórico, procurem. Tá, tem amarelinho assim com as 4 datas que são válidas para todo o ano, né? Assim, de você fazer se você quiser. É o momento de você colocar no papel aquilo dali que você quer tirar da sua vida. Tirar da sua vida não pessoas, gente, mas de características suas, de excessos seus, de às vezes bloqueios seus, às vezes de necessidades que você percebe como negativa. Você não quer que faça mais parte da sua vida. É um reconhecimento dessas sombras. E às vezes, aí esses senhores do karma, né, o Senhor do Karma passa para recolher isso. Então assim, manifesta no papel. Coloca lápis, escreva. Normalmente eu faço num círculo, por causa dessa questão, né, ligado ao 360 graus, esse campo de força que dá o 9, 3, 6, 9. E ali eu coloco tudo que eu quero que saia de mim, manifestado por mim, da minha vida. Não vai sair. Eles não vão tirar sem a nossa autorresponsabilidade, sabe? Mas tudo começa no mental dessa cocriação. Então eu coloco ali no papel, depois você vai, faz a sua canalização, você queima e essas cinzas você devolve à natureza, né? Então ali eu explico direitinho. Então é isso. Dentro das cores eu já falei que é o amarelo, né? Desse número 3. Pedras, também tem o citrino, que é uma pedra muito ligada à nobreza, essa é a imperatriz, mas também a alegria, a criança, né? O amarelo ele é tão representativo, gente, que até o smile, né? Essa bolinha sorridente é o amarelinho. E no semáforo é a atenção, né?
Atenção com essa ansiedade. Atenção com essa projeção ao futuro. A criança, ela vive do futuro. Ela precisa já criar as coisas pensando no que aquilo vai levar, né? No que aquilo dali está abrindo. Mas cuidado, é maravilhoso a parte imaginativa, mas o quanto que a gente tem que ter a atenção justamente para essas questões que ficam só em projeção. Acidentes, justamente por estar voado, esquecimentos, esquecer das coisas, essas não finalizações. E uma coisa interessante, né, assim, às vezes fala assim, poxa, mas na parte das flores, o que seria uma flor voltada para essa energia do 3? Tem o girassol, gente, que aparece logo assim de cara, né? O girassol, ele vira, né, sempre em busca do sol, dessa energia solar, dessa positividade. Até ligado também ao coletivo, não é? O 3, ele nunca vai querer fazer as coisas sozinho. Ele sempre vai... Ele pode não ter os amigos aprofundados, mas ele tem vários amigos, né? Assim, é como se abrisse para todos, assim, por isso que é o número do contatinho, assim, né? Das interações, desse pequeno comércio, né? De ideias, que começam nas ideias, começa nesse sorriso, nessa abertura, né? Para a receptividade e para a criação de algo além. Além do girassol, tem o amor perfeito. É uma coisa ligada ao 3. E aí, quando eu fui olhar do amor perfeito, até tá aqui, significa amor romântico e duradouro, que está muito ligado às vezes no aspecto da imperatriz. E as combinações de 3 cores que surgem nas delicadas flores é a razão para também ser designada por erva da Trindade. Uma referência a essa antiga Trindade. E teve uma outra flor, que aí foi essa flor, né, aos lírios ligados, né, que eu falei da flor de lis. Então, os lírios também relacionados, né, a essa trindade. Então, de nascimento, vida e morte, né? Então, eu acho que eu falei bastante já. Eu tava com medo de fazer esse vídeo 3, porque realmente eu ia ter muita coisa para falar. Vocês vão assistindo depois. E que vocês permitam, né, que essa manifestação ocorra. Depois coloque aqui o que vocês acharam, como que vocês estão vivenciando essa energia do 3. E é isso. Sejam luz, sejam alegria. Obrigada, gente. Grande abraço.